Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma celebração, a mais um culto da nossa igreja. Esse é o dia que o Senhor fez para que juntos nos alegremos e celebremos o nome dEle. Estamos juntos aqui hoje porque cremos que no domingo, dia do Senhor, é o dia que reservamos para adorar, para nos lembrarmos do nosso Criador, para exaltarmos o nome dEle como comunidade. Eu sei que mesmo aí de onde você está, o Senhor pode falar ao seu coração. O Senhor pode ministrar graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos aqui com a igreja vazia, mas aguardando na expectativa do dia que finalmente nós poderemos celebrar o Senhor juntos nesse espaço físico. Cremos que a presença do Senhor não está limitada a esse lugar, a esse local. Por isso nós oramos para que o Senhor Jesus esteja aí com você, esteja com a sua família e fale ao seu coração através de cada parte desse culto. Nós vamos começar esse momento de adoração, de culto ao nosso Deus, lendo as Escrituras do Salmo 99. O Salmo 99 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos, a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, está no meio de nós, está conosco aqui, está com você aí na sua casa. Por isso nós vamos adorá-lo, nós vamos celebrá-lo com toda a intensidade do nosso ser e do nosso coração. Eu te convido a abrir a sua boca aí onde você está, cantar juntamente conosco, não ser apenas um mero espectador, mas ser um participante daquilo que o Senhor vai fazer conosco durante esse tempo de reunião que nós temos aqui. Vamos cantar e celebrar a maravilhosa graça desse nosso Deus? He
temos acesso ao trono do Pai. Por causa da vida que o Senhor entregou, por causa do sangue que o Senhor verteu ali na cruz, nós podemos hoje te adorar sem amar, te adorar livres, com todo o nosso coração, com toda a intensidade do nosso ser. Por isso nós te pedimos nesse momento aqui, acabamos de começar o culto, fala aos nossos corações, que no nome de Jesus a nossa oferta de louvor seja agradável ao Senhor. Que o Senhor receba do teu trono e que derrame em forma de graça a tua bênção e a tua vida sobre nós. Nós precisamos ouvir a tua voz falando aos nossos corações. E à medida que a tua voz fala, ela traz vida, assim como foi no princípio de tudo. A tua voz trazendo tudo à existência, traz, Senhor, nos nossos corações a existência, tudo aquilo que está no teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o Senhor no nosso dia a dia. Ajuda-nos a te celebrar pelas pequenas e pelas grandes coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos o Senhor como Deus das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, ainda no livro dos Salmos. Lemos o capítulo 8, um salmo lindo. Esse salmo que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Diante da beleza desse Deus, diante da graça que Ele revelou a nós, nos resta nos prostrarmos e reconhecermos essa grandeza. Mas à medida que nós reconhecemos a grandeza e a santidade do nosso Deus, nós reconhecemos que também somos pecadores. Reconhecemos que existem muitas coisas dentro de nós que precisam ser transformadas e mudadas. E que no nome de Jesus, durante esse tempo que a gente está trancado dentro de casa, que a gente está isolado socialmente, que esse tempo que a gente está assim seja um tempo de reflexão, para que nós possamos pedir para que o Senhor gere em nós um novo coração, um coração transformado, um coração diferente do que aquele coração que é feito de pedra, aquele coração endurecido que o Senhor coloca no lugar desse coração de pedra, coração de carne. Que a luz dessa maravilhosa graça que já foi manifestada a nós, nós tenhamos cada vez mais o desejo de ser transformados. Que habite em nós a palavra do Senhor, que dentro de nós não haja temor, que não haja medo, e que a nossa vida manifeste e revele a santidade do nosso Deus. Essa é a oração que nós fazemos. Nós vamos cantar mais essa música, pedindo para que o Senhor faça habitar no nosso coração tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, para que nós possamos revelar a identidade do nosso Deus à medida que caminhamos nessa terra.
Guarda-nos nessa paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Guarda-nos nessa paz que só podemos encontrar em Cristo Jesus, o príncipe da paz. Que não haja em nossos corações temor do que há de vir, que não haja nos nossos corações temor do hoje, que não haja nos nossos corações temor do passado, certo de que o nosso passado foi cravado na cruz com Cristo, certo de que o nosso hoje está crucificado ainda com Cristo, de que o nosso amanhã está certo nas mãos do Senhor, que tem o controle da história. Ajuda-nos, ó Deus, a viver por essa fé, a sermos movidos por essa fé e não por medo. É o que te pedimos em nome de Jesus, certos do perdão do Senhor para com os nossos pecados, certo da tua graça que foi derramada sobre nós através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver como redimidos, como perdoados, para que vivamos livremente, que eu te peço em nome do amor de Jesus. Amém e amém. Durante essa próxima canção, nós vamos falar sobre o nosso coração sendo entregue ao Senhor na sua totalidade. Às vezes a gente quer se entregar ao Senhor de uma maneira muito parcial. Às vezes a gente quer consagrar a nossa vida, quer consagrar a nossa casa, quer consagrar o nosso tempo de uma maneira muito parcial. Mas que no nome de Jesus nós sejamos servos que se entregam integralmente ao Senhor. Que nós nos consagremos e consagremos todas as áreas da nossa vida. Esse é o momento em que nós, como igreja, desfrutamos do privilégio de consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você não pode fazer trazendo aqui à frente, depositando no gasofilácio, mas você pode sim fazer a sua transferência bancária para a conta que está aparecendo na sua tela agora. E faça isso não como aquela pessoa que faz por obrigação ou que faz por constrangimento, mas faça isso com alegria de coração, consagrando parte da sua renda, consagrando parte daquilo que o Senhor te dá para você cuidar como mordomo que você é. Devolva ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta com alegria no coração, porque você reconhece que tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor e nas mãos dele você devolve. Vamos fazer isso enquanto cantamos essa próxima canção. Lembre-se de depositar junto com o seu dízimo, o seu coração inteiro diante do Senhor. Como descrever? Tu me conheces bem.
Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor nos agracia com tantas bênçãos que nós nem conseguimos contar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com tantas bênçãos, o ar que respiramos, a chuva que cai sobre a terra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a terra tem produzido alimento para nós e nós temos podido adquirir esses alimentos. O sustento do Senhor não tem faltado sobre as nossas casas, o sustento do Senhor não tem faltado sobre os nossos lares, a tua presença no nosso meio não tem faltado, nós te louvamos por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais gratos, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos tudo aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas em forma de bênção, mas ajuda-nos também, ó Deus, a devolvermos aquilo que é do Senhor, devolvermos o nosso tempo, devolvermos os nossos recursos, devolvermos a nossa vida como oferta agradável diante do teu altar, oferta agradável diante do altar do Senhor, para que nós possamos ser como sacrifícios vivos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como aqueles que reconhecem que tudo que temos e somos vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como servos do Senhor, a manifestarmos o teu caráter, que é o caráter de um Deus bom, de um Deus amoroso, de um Deus fiel, que não tem deixado nada faltar sobre nós. Abençoa-nos e faz com que os nossos olhos se voltem também para aqueles irmãos, para aquelas pessoas à nossa volta que têm menos do que nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilharmos o pão material e também o pão da vida com aqueles que precisam. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Nós estamos, durante esse mês de maio, falando sobre família, tendo conversas sobre família, e o tema desse mês é sob pressão. Como as nossas famílias têm sido impactadas e têm sofrido os efeitos colaterais da pandemia, como os lares têm reagido. E hoje o pastor Bino vai trazer mais uma palavra de Deus aos nossos corações. A minha oração é que o seu coração aí esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para te ensinar, para te corrigir, para te exaltar e para te fortalecer. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. O Senhor fala ao seu coração e você esteja pronto, como aquela terra está pronta para receber a palavra e poder frutificar para a glória do Senhor. Depois deste belo louvor, eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra, e eu começo pensando com vocês sobre os efeitos que a pandemia tem exercido sobre a nossa vida familiar. Quais seriam os efeitos desta pandemia sobre a sua família? Eu posso ir listando alguns efeitos para ver se você se encaixa em um ou outro efeito. Por exemplo, situação financeira, o desemprego, que muitos já estavam experimentando antes e agravado ainda mais pela pandemia, a redução salarial praticado por muitas empresas, e onde muitos trabalhadores estão se enquadrando, a redução de carga de trabalho e a redução, consequentemente, a redução salarial, a questão do custo de vida, como tem se agravado nesse período. A situação financeira é, com certeza, um dos efeitos colaterais dessa pandemia. Podemos pensar também no aspecto emocional, como as pessoas estão sendo afetadas na sua condição emocional, por exemplo, o medo que muitas pessoas sentem, o medo da contaminação, o medo dessa nova configuração que o mundo vai tomando, a questão da depressão, algo muito percebido e sentido na vida emocional de muitas pessoas, a questão da ansiedade, quantas pessoas têm se sentido ansiosas nesse tempo de pandemia. A condição financeira tem sido afetada, a condição emocional, também a situação relacional, os conflitos na vida familiar têm sido percebidos na dinâmica da sociedade, como esses conflitos têm sido percebidos na relação conjugal, na relação de pais e filhos, na relação de irmãos, essa agressividade talvez evidenciada
pela obrigatoriedade do convívio familiar, o que deveria ser uma coisa boa, o fato das pessoas estarem mais juntas e mais em casa. Em algumas famílias tem se percebido uma situação de conflito, de desgaste nos relacionamentos. Então nós estamos percebendo quantos efeitos colaterais essa pandemia tem exercido sobre as famílias, financeira, emocional, relacional, e nós podemos pensar também na espiritual. E quando nós pensamos nesse efeito colateral no aspecto espiritual, o texto que nós estamos usando como referência para essa série, Sob Pressão, é o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Aí nós vemos aqui uma configuração familiar e como há uma pressão sobre essa configuração familiar. O texto de Joel diz o seguinte: e aconteceu, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, quando nós queremos falar que a condição espiritual, de alguma maneira, está sendo afetada na vida das famílias, quando nós olhamos para esse texto e fazemos essa afirmação, nós estamos pensando que muitas pessoas, nesses dias, estão olhando para a história, desconsiderando a ação de Deus. É por isso que a resposta do texto aqui é de que os vossos filhos profetizarão. Quando nós pensamos que há um desgaste espiritual, nós vemos que para muitas pessoas a vida está sendo mais caracterizada pelo desespero do que pela esperança. E o texto fala de que os vossos velhos devem sonhar. O desgaste espiritual também se percebe quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para aquilo que está à nossa frente sem uma perspectiva de esperança. E aí o texto e o ponto de hoje traz exatamente essa questão de que os vossos jovens terão visões. Então a resposta do texto a esse desgaste espiritual está exatamente nas promessas daquilo que Deus faria na vida das famílias. O derramamento do Espírito Santo vem para beneficiar as famílias. Nós precisamos de filhos que olhem e considerem Deus na história. Nós precisamos que os nossos anciãos continuem com a sua capacidade de sonhar. E nós precisamos que os nossos jovens olhem para o futuro com esperança, que eles continuem tendo visão. É nessa perspectiva que nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos nela direção para as nossas vidas. Antes de refletirmos e entrarmos efetivamente no texto, que é objeto da nossa reflexão de hoje, eu quero orar pedindo iluminação do Espírito Santo sobre todos nós. Vamos orar então. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ilumine, nos oriente, ó Deus, nesta palavra que vamos ler e meditar nessa noite. Abençoe todas as famílias que estão, ó Deus, ligadas a nós, ó Pai, através dessa transmissão. Que o Espírito Santo do Senhor seja generoso, ó Pai, sobre a vida de todos nós, ó Deus, nos iluminando na exposição e na compreensão da palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. O texto que eu quero separar para a nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Esse é o texto de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 13. E esse texto nos faz pensar no ano 700 antes de Cristo. É esse o ano em que Isaías escreve esse texto, 700 antes de Cristo. Um ano com certeza marcado pela perda da nação de Israel. O povo que vivia já há um bom tempo um período de prosperidade e segurança foi surpreendido por este ano, 740 antes de Cristo. Um ano marcante, porque ele determinou o fim de um ciclo de paz e de prosperidade que havia durado 52 anos. Eu estou falando do reinado do rei Uzias. E nesse ano de 740, o texto fala que neste ano o rei Uzias morreu. E a partir daquele momento, a história começou a mudar. E é exatamente neste momento que Isaías começa o seu texto, falando deste ano de 740 anos antes de Cristo. É um ano de profunda mudança. Parece muito com o ano de 2020, que é esse ano que nós estamos vivendo. Um ano marcante. A minha pergunta para você, para a nossa reflexão, é como esse ano ficará marcado. 740 a.C. ficou marcado com a morte do rei Uzias. Esse ano de 2020, ele será marcado pelo quê? Rapidamente nós poderíamos responder: o ano da pandemia. Mas o nosso desejo, o meu desejo, a partir desse texto, é que 2020 seja muito mais para você, para nós, para a igreja, do que o ano da pandemia. Assim como 740 para Isaías foi muito mais do que o ano da morte do rei Uzias. Esse ano, o ano 740 para Isaías, mais do que o ano da morte do rei Uzias, foi o ano em que ele adquiriu
uma visão espiritual. O texto começa falando de uma teofania, o texto começa falando de uma visão que Isaías tem do trono da glória de Deus. Isaías consegue enxergar além da dificuldade, além do problema, além da falta, e os seus olhos alcançam a eternidade e alcançam o trono da glória do Senhor. Para onde você tem olhado nesses últimos dias? Será que você tem olhado apenas para os telejornais? Será que você tem olhado apenas para o perigo da contaminação? Será que a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos estão cheios apenas de más notícias? Será que os seus olhos estão voltados para o perigo do desemprego ou o perigo da falência? Será que os seus olhos ainda estão voltados para os demais problemas que já estavam na sua vida, na sua história, antes mesmo da chegada da pandemia? Nós precisamos, a partir dessa experiência de Isaías, pensar que os nossos olhos precisam alcançar a transcendência. Os nossos olhos precisam alcançar a plenitude de Deus, que é isso que nos mostra Isaías nesses primeiros 4 versículos do texto. Nós poderíamos falar muito sobre esses 4 primeiros versículos, existem muitos detalhes ali que poderiam ser destacados, mas o que nós podemos ver aqui é Isaías olhando para a transcendência, Isaías olhando para a plenitude de Deus. Ele eleva os seus olhos. O texto fala exatamente: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A imagem toda, nesses 4 primeiros versículos, pode ser compreendida a partir do fato de que Deus transcende o nosso caos, Deus transcende os nossos problemas, Deus transcende as nossas dificuldades. Deus está acima de tudo isso. Deus não pode ser afetado pelas más notícias que têm nos guiado nesses últimos dias. Tomado como um todo, nós vemos que o texto fala da presença de Deus, que ocupa todos os espaços. Não existe lugar onde Deus esteja ausente. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente em todas as histórias. Deus está presente em todos os lares. Naqueles que conseguem se manter protegidos da pandemia, naqueles que são afetados pela pandemia em alguma medida, alguém que é contaminado, ou alguém que é assintomático, ou alguém que é internado, ou naqueles lares que estão sofrendo com a perda e com o luto. A glória do Senhor enche toda a terra. O Senhor está presente na sua vida. O Senhor está presente na minha vida. O Senhor não se ausentou. E mais do que estar presente, o texto nos fala que a criação reage à presença do Senhor, porque os fundamentos tremem. A terra treme, a natureza treme. Então é impossível nós estarmos diante da presença do Senhor de forma passiva. É impossível a presença do Senhor não produzir algum tipo de resultado. A pergunta que muitas vezes nós fazemos é: onde Deus está? Onde Deus está? No meio de tudo isso, no meio desse caos, no meio desses problemas, onde Deus está? Eu gosto muito de responder a essa pergunta a partir de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, quando o texto fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Onde Deus está agora? Ele está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Independentemente do que nós estamos vendo, independentemente do que estamos vivendo, independentemente do que estamos experimentando, independentemente do que estamos sentindo, Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus está trabalhando.
Deus está restaurando, Deus está conduzindo, Deus está guiando. Então esse ano, meus queridos, precisa ser o ano da visão, mas dessa visão que transcende, dessa visão que se direciona para Deus. No ano da morte do rei Uzias, diz o texto, eu vi o Senhor assentado. Queira o Senhor, que nós possamos falar dessa maneira como Isaías fala. No ano da pandemia, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que nós possamos ter essa visão espiritual que um dia Isaías teve. Que esse seja o ano da visão, mas que seja também o ano da reconciliação. Que nós possamos nos reconciliar com Deus. E o texto também fala de reconciliação a partir do versículo 5, quando Isaías fala desse olhar para Deus, desses olhos que são voltados para Deus. E pela experiência do profeta nós vemos que quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, além de ver a glória de Deus, além de ver o poder de Deus, além de sentir a presença de Deus, também nós tomamos consciência de nós mesmos. Isaías toma consciência de si. O texto fala que a resposta de Isaías a tudo aquilo que ele via é: ai de mim, ai de mim. Ele toma consciência de si, ele toma consciência dos seus sentimentos, ele toma consciência de suas palavras, ele toma consciência de suas práticas, ele toma consciência do seu estilo de vida, como ele estava vivendo até então, como ele conduzia a sua história, como ele se relacionava com as pessoas, como ele glorificava ou não a Deus nos seus relacionamentos. A nossa tendência, neste momento, é olhar para os nossos problemas e nos sentirmos vítimas dessa situação. Olhar para esses problemas e cobrar Deus, e exigir que Deus faça alguma coisa. Mas, diferentemente de nós, o que Isaías faz é olhar para si mesmo, é olhar para as suas próprias dificuldades, é olhar para as suas próprias deficiências. O texto ajuda a Isaías, ou essa visão ajuda Isaías a reconhecer a verdade sobre si mesmo, assim como nos ajuda a reconhecer a verdade sobre nós mesmos, de que nós somos pecadores, de que nós somos arrogantes, de que nós somos rebeldes. Essa é a verdade que se revela quando contemplamos a glória de Deus. Somos pecadores, somos arrogantes, somos rebeldes. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta localiza o problema nele mesmo. Ele localiza o problema em si e não em Deus. Senhor, o problema sou eu, o problema é meu, o problema está em mim. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Enquanto ele reconhece o problema em si, nós vemos no texto que a solução, ela vem até o profeta. A solução vem para ele em forma de purificação e em forma de perdão. O texto fala que esse ser angelical vem até o profeta com uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz, e com essa brasa que vem até o profeta, que vem do alto e que vem de Deus, é com essa brasa que então é estabelecido na vida do profeta o perdão.
e a reconciliação. A ação divina nesse texto, então, não é só a presença. Deus está presente, mas há uma reação da natureza em relação à presença de Deus, mas também tem um efeito restaurador na vida do profeta. Não apenas os seus lábios são purificados, mas também os seus pensamentos, mas também os seus relacionamentos. Então é um tempo para o profeta, um tempo de reconciliação com Deus e de reconciliação também com o próximo. Anos difíceis podem se constituir nos anos mais significativos de nossas vidas. O ano 740 a.C. foi um ano terrível em vários sentidos para Isaías, mas para ele também foi o ano da visão e foi um ano da reconciliação. Esse ano de 2020, nós concordamos com isso, tem sido um ano terrível. Terrível para todo o mundo. Mas um ano difícil como esse pode ser para nós um ano significativo, porque nele nós podemos elevar os nossos olhos para Deus. E nele, nesse ano, nós também podemos reconhecer a verdade sobre nós mesmos e experimentar a reconciliação com Deus e reconciliação com aqueles que precisamos buscar reconciliação. É o ano da visão, é também, como nós já vimos, o ano da reconciliação, mas também precisa ser o ano da missão. Esse precisa ser o ano da missão. O texto vai desenrolando a partir do versículo 8 até o finalzinho. Nós aprendemos que, em primeiro lugar, Deus tem uma tarefa a ser cumprida. Depois de fazer esse movimento de restauração, ele levanta uma questão, Deus levanta uma questão: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Então, alguma coisa precisa ser feita no mundo. Nós pensamos, que a grande tarefa para o mundo hoje vem da ciência, vem dos biólogos, dos cientistas. Eles precisam dar uma resposta a essa pandemia. Mas falando agora para a igreja, falando para o povo de Deus que me acompanha nesta transmissão, a igreja também precisa dar uma resposta a essa pandemia. Não foram para os cientistas ou biólogos que Deus disse a quem enviaremos e quem há de ir por nós, mas foi para a igreja, para o povo de Deus. Então existe uma ação que Deus espera de nós nesse ano de 2020. Mas deixa eu falar uma outra coisa para todos vocês. Deus não depende de nós para que as coisas aconteçam. Ele simplesmente demonstra a sua generosidade para conosco, quando Ele compartilha a tarefa dele comigo e com você. Deus não precisa de nós, mas Ele quer compartilhar conosco. Deus é generoso. Deus nos chama para atuar com Ele, para trabalhar com Ele, ainda que Ele não precise de nós. Ele espera a nossa disponibilidade. A disponibilidade de Isaías foi rápida. Ele teve uma resposta rápida: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós deveríamos ter essa disponibilidade também. Senhor, envia-me a mim. Nós deveríamos responder assim para Deus. Mas, via de regra, nós esperamos que Deus envie o outro, que Deus coloque a tarefa sobre o outro e não sobre nós mesmos. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor tem uma tarefa difícil, que é a transmissão de uma mensagem
Uma mensagem igualmente difícil de ser digerida. Essa é a missão. O Evangelho, as boas novas, sempre traz consigo mais novas ou mais notícias. E aqui o que nós vemos é Isaías recebendo de Deus uma tarefa difícil, porque antes da restauração viria a destruição, viria o caos, viria a dor, viriam as dificuldades. Aqui o que nós estamos vendo é o ofício profético sendo entregue para Isaías. O ofício profético é caracterizado pela destruição e pela edificação. A vida do profeta não é uma vida fácil. O profeta é aquele que denuncia, o profeta é aquele que mostra a verdade, o profeta é aquele que revela a verdade de Deus. Primeiro, ele encara a verdade sobre si, ele é um pecador, ele é um rebelde, ele é um afastado de Deus, o profeta. Agora ele precisa dizer para as pessoas que elas são também. Mas também tem um elemento da boa notícia na mensagem profética, porque esse texto nos fala de uma experiência de restauração e de manutenção de Deus. A imagem é de uma árvore que, mesmo cortada, ela se manterá viva, ela brotará, ela se sustentará, apesar de todo o caos e de toda a dificuldade. Nós precisamos também ser portadores, sermos portadores de uma mensagem de esperança. O Evangelho traz esse elemento de esperança, esse elemento importante para esse tempo. Nós podemos esperar na salvação do Senhor, podemos esperar no cuidado do Senhor, podemos esperar na sustentação do Senhor, mesmo em meio a esse tempo tão difícil. O texto do profeta termina dizendo que como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Meus queridos, nós que somos da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, nós temos uma frase que para nós é muito importante, uma sentença que para nós é muito importante, que nós chamamos de DNA, que é o nosso DNA, que é o elemento através do qual nós queremos ser identificados. E o nosso DNA diz que nós somos uma igreja adoradora, acolhedora, familiar e simples, totalmente engajada na missão de Deus no mundo. Nós estamos totalmente engajados na missão de Deus no mundo. Nós sempre nos perguntamos, a partir desse DNA, o que Deus está fazendo no mundo. Senhor, o que o Senhor estiver fazendo no mundo é o que nós também queremos fazer. E está muito claro para nós que Deus está fazendo algo no mundo. Então nós precisamos, nesse ano de 2020, que é o ano da missão, nós precisamos nos engajar na missão de Deus. Nós precisamos fluir na missão de Deus. Nós precisamos aceitar a missão de Deus. Precisamos ter a disponibilidade do profeta quando ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta, então, para esta noite, para esta transmissão, é como esse ano será marcado. Daqui a um tempo, pela graça de Deus, quando nós perguntarmos sobre o ano de 2020, como nós responderemos a respeito do ano de 2020? Quando perguntavam para Isaías sobre o ano 740 a.C., a primeira reação é as pessoas falarem: foi o ano da morte do rei Uzias. Isaías tinha uma outra opinião a respeito disso. Quando perguntarem para nós sobre o ano de 2020, que a nossa reação não seja dizer: foi o ano da pandemia. Não. Mas que esse ano seja marcante para nós, porque foi neste ano que nós olhamos para a plenitude de Deus. Foi neste ano que, como igreja, nós encaramos
encaramos a nossa própria condição de rebeldes e pecadores. E foi neste ano que, de uma maneira mais significativa, mais intensa, nós nos engajamos na missão de Deus no mundo. Que essas verdades que guiaram Isaías nesse ano tão difícil, que essas verdades também nos guiem nesse ano de 2020, que tem sido para nós um ano tão difícil. Que Deus nos abençoe, que a glória do Senhor seja percebida por nós, que encaremos a verdade a respeito de nós mesmos e que nos engajemos na missão que Deus tem realizado no mundo. Nós vamos então ouvir uma canção com o pastor Tássio e a Bia. Eles cantarão uma canção e eu quero convidar você para cantar também essa canção, uma canção de consagração, quando nós refletimos a respeito do que somos e temos e respondemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me consagro a Ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. A Ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, aceita para o Teu louvor cantar. Faze que meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência guia sob a luz do Teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a Ti, Senhor, do meu coração fazendo o Teu trono, ó Salvador. Meu anelo, meu desejo sejam só Teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, Te consagrar. Amém. Quero fazer uma oração por você no encerramento desse culto, pedindo que Deus realmente tome em suas mãos tudo que somos e tudo que temos. Vamos orar? Você me acompanha nessa oração? Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos, ó Deus, este ano de 2020 ao Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que este ano seja o ano da pandemia. Nós queremos, ó Deus, que este ano seja o ano em que os nossos olhos viram a glória do Senhor em plenitude. Nós vimos o poder do Senhor. Nós, ó Deus, percebemos o Senhor na história. É isso que nós queremos para este ano de 2020. Nós queremos também reconhecer, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. E como muitas vezes somos rebeldes, ó Deus, e somos arrogantes, ó Pai. Confessamos os nossos pecados ao Senhor. E pedimos a Deus perdão. Pedimos a Deus que o Senhor nos reconcilie, ó Pai, com o Senhor mesmo,
e nos reconcilie também, ó Deus, nos nossos relacionamentos, para que tenhamos relacionamentos saudáveis e sadios com aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, pedimos também que este ano seja o ano da missão, em que a igreja está engajada, ó Deus, na pregação do Evangelho, na sua visão profética. Nós pedimos que seja assim, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, caracterizar pela Tua graça este ano como o ano do Senhor, ó Deus, como o ano da ação do Senhor e da bênção do Senhor sobre o Teu povo. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as pessoas que estão conosco, ó Deus, lá na transmissão, todas as famílias representadas, ó Deus, nesta transmissão. Pedimos que o Senhor traga, ó Deus, cura e restauração para a nossa nação brasileira e para todo o mundo, ó Deus. Pedimos a restauração do Senhor sobre esse grande mal que veio sobre o planeta. Pedimos a misericórdia do Senhor, ó Deus, sobre todos nós. Pedimos a proteção do Senhor, a preservação da vida e da saúde. Nós, ó Deus, oramos pedindo estas bênçãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, queridas, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. E agora nós vamos para os nossos avisos. As nossas programações online continuam normalmente. Participe e não deixe de participar de nenhuma das nossas programações. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos no Facebook numa transmissão ao vivo do nosso tempo de oração e estudo bíblico. É um tempo de crescimento na Palavra de Deus, no qual nós estamos estudando o livro de Daniel, e um tempo também que nós separamos para orar e clamar a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa cidade e pela nossa nação. Todos os domingos também, às 9h30 da manhã, pelo Facebook, nós estamos numa transmissão ao vivo da nossa escola bíblica. Você é o nosso convidado, chame mais pessoas para participarem e crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. No domingo também, às 17 horas, pelo nosso canal do YouTube, as nossas crianças têm a sua vez de celebrarem ao Senhor na igreja para as crianças em casa. As crianças têm uma programação voltada exclusivamente para elas, em linguagem própria para elas. Não deixe seu filho de fora, participe com ele, engaje o seu filho para participar desses momentos em que a igreja se reúne. E às 19h30, o nosso culto, a nossa celebração, sempre também pelo canal do YouTube, todos os domingos. Nós temos que encontrar novas maneiras de sermos igreja durante esse tempo de pandemia. Nós somos igreja também entre os domingos. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de nos importar uns com os outros. Por isso, ligue para um irmão da igreja, ofereça o seu ombro amigo, ofereça palavras amigas, faça ligações e vamos manter junto a nossa igreja unida nesse tempo de pandemia. Deus abençoe e até o próximo encontro.